Então vamos lá, eu vou iniciar aqui a apresentação do nosso trabalho Covid-19 e Saúde Ambiental, impacto da pandemia na qualidade dos recursos naturais. Nosso grupo de pesquisa aí faz parte do programa de pós-graduação em Análise e Modelagem de Sistemas Ambientais, da UFMG, e a gente trabalhou com a avaliação desses impactos da pandemia no Brasil em um estudo preliminar, né? De uma forma inicial, é importante a gente considerar que a pandemia ela tem vários gatilhos que podem ter contribuído de forma positiva ou negativa para a qualidade dos recursos naturais, para o impacto nos sistemas ambientais. Dentre os fatores positivos, o que chamou mais atenção no Brasil e no mundo foi a redução da poluição ambiental, mesmo que de forma temporária, naqueles meses onde houve aí uma maior mobilização em relação ao distanciamento social, né? E já em relação aos fatores negativos, a gente percebe que no Brasil, principalmente, houve flexibilização de legislações ambientais, diferentemente de outros lugares do mundo, e isso ocasionou um impacto já conhecido em relação ao desmatamento, ao maior número de eventos de incêndios florestais e também a redução aí de penalidades por crimes ambientais, né? Então, o objetivo do nosso trabalho foi analisar os efeitos do surto de Covid-19 no Brasil, considerando em especial a influência na preservação dos recursos naturais, em face dos desmatamentos, incêndios, emissão de gases poluentes e violações ambientais. A premissa está relacionada aí com a duração da pandemia, né? Os principais efeitos causados durante a pandemia de Covid-19 que levaram a danos indiretos e diretos, que serão caracterizados aqui nessa pesquisa e que interferem na qualidade dos recursos naturais e nas suas estratégias de monitoramento. A pesquisa era do tipo documental. Nós trabalhamos com dados de 2018 a 2021 de forma parcial, até outubro de 2021. As fontes utilizadas aí foram as plataformas do IBAMA, né, do INPE e do Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos. Os fatores avaliados, as infrações ambientais e embargos, dados esses do IBAMA, os dados do INPE de queimadas e desmatamento, que também foram cruzados com alguns dados do IBAMA, as emissões brutas de CO2 e o índice de qualidade de água, que foi avaliado pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos. Em relação aos nossos resultados, né, a gente percebeu um aumento do desmatamento de 2019 para 2020 em cerca de 10%. Em todas as unidades de conservação federal, né, que mostra ou demonstra uma relação de preocupação importante quanto ao desmatamento. Ele foi muito bem tratado ao longo da pandemia e muitas pesquisas revelaram a característica do desmatamento com um impacto muito grande, né, não só comparado a 2019 como a outros anos anteriores. As queimadas e incêndios florestais também elas tiveram um aumento relevante, um aumento aí de 12,7% durante aí o primeiro ano da pandemia, que engloba o primeiro e o segundo ciclo da pandemia, isso comparado ao ano de 2019 também. Quando se faz uma avaliação do desmatamento, os estados sofreram de uma forma desigual, né? E o estado do Pará ele mostrou um impacto muito maior em relação aos outros estados. E quando se faz uma avaliação de um índice médio para todos os estados ou para o Brasil de uma forma geral, né, a gente percebe que alguns estados eles tiveram uma característica de muita influência em relação à pandemia. O estado do Pará ele é muito bem monitorado em relação aos eventos de desmatamento.
devido principalmente às ocorrências e os fatores de reincidência que acontecem no estado, né? Então, uma preocupação grande para as ocorrências que aconteceram em 2019, em comparação a 2019 e 2018, né? 2021 também se comportou de uma forma relevante, assim como no início da pandemia de 2020, o que mostra que esses efeitos de desmatamento eles também podem ser duradouros, né? A gente não sabe como que esses efeitos que foram causados, esses danos diretos ou indiretos causados pela pandemia, como eles vão se manter a um curto, médio e longo prazo depois da finalização dessa pandemia, né? Na Amazônia brasileira, também que é muito bem caracterizada, principalmente pelos dados do IBAMA e pelos dados do INPE, ocorreu um aumento aí de 13,3% de emissões brutas de primeira ordem de dióxido de carbono por desmatamento de corte raso. Então, são características importantes, assim como a gente vê aí na figura 1, que mostram a ocorrência desses impactos. Aqui na figura 1, na verdade, a gente vê dois cenários diferentes, né? Um que está relacionado com as infrações que aconteceram entre 2018, 19, 20 e 21 parcial. E no item B, vocês conseguem perceber aí os dados de índice de qualidade de água do Brasil, né? Esses dados de índice de água, na verdade, eles mostram um extrato de várias bacias que são monitoradas no Brasil, né? E que nesse caso estão mostrando um aspecto positivo. Por que um aspecto positivo? Porque quando a gente compara 2019 com 2020, a gente viu um ligeiro aumento de qualidade da água, porque alguns, ali por exemplo, alguns recursos hídricos que eram qualificados como ruins, que representavam 17,5%, eles tiveram uma redução aí em 2020 para 15,8%. E assim como a gente tinha uma qualificação de bom de 5%, em 2019 isso aumentou para 6,3% em 2020, o que mostra que provavelmente as interrupções das atividades, de algumas atividades industriais, mesmo que tenha havido uma maior contribuição, né, de resíduos domésticos, né, a gente tem uma redução da característica de atividade de algumas atividades industriais e de algumas atividades agrícolas. Isso contribui de uma forma positiva, mesmo que estatisticamente isso não tenha relevância. A gente percebe que o índice de qualidade de água, ele não, de uma forma ou de outra, ele teve uma relação positiva mesmo durante a pandemia. Assim como a gente pode dizer também que alguns estados brasileiros tiveram uma melhora, mesmo que tenha sido uma melhora parcial ou em tempo determinado, do índice de qualidade do ar, né? Isso revela também uma concordância com outros estudos que foram realizados em outras partes do mundo e que mostraram que a qualidade do ar ela melhorou relativamente durante os principais meses ali do primeiro ciclo da pandemia, né? Principalmente março, abril, maio, né, de 2020. Já em relação às infrações, a gente percebe que nesse item A, que o ano de 2020 ele foi extremamente atípico, porque quando a gente compara com anos anteriores, a gente percebe que o número de infrações, por exemplo, relacionadas à fauna e flora, eles tiveram muito reduzidos. De 2019 para 2020 também, as infrações relacionadas à pesca, todas essas infrações aí são aquelas que estão disponíveis na plataforma do IBAMA, né? E a gente também tem um fator ali interessante relacionado às áreas embargadas. O número de atividades embargadas, mesmo considerando que houveram mais eventos relacionados a impacto ambiental, o número de áreas embargadas ele foi menor, né?
muito próximo, inclusive, de janeiro a outubro, que seria a caracterização parcial ali do ano de 2020. Então a gente percebe que 2020 e 2021, mesmo que parcial, mostraram uma relação bem diferente da série histórica, né, quanto aos dados de infração ambiental e de embargo. Isso pode estar relacionado com outros motivos também que são apresentados na pesquisa, como por exemplo as grandes flutuações nos principais órgãos ambientais em relação aos cargos de gerência, em relação ao monitoramento que era feito no ano de 2019, que muitas estratégias de monitoramento dos órgãos ambientais eles também foram reduzidos e minimizados ao máximo durante o ano de 2020 e de 2021, né? Então, a flexibilização das leis também, que aconteceu em 2020, né? Das leis, dos decretos, são todos fatores que contribuíram, né, de forma negativa e que a gente ainda não sabe expressar exatamente como serão esses resultados ou esses danos ao longo do tempo, né, ou dos próximos anos. Então, a conclusão do trabalho é que a Covid-19, apesar de indicar flutuações positivas na qualidade de recursos hídricos e atmosféricos, ela mostrou-se como promotora de impactos ambientais negativos nos estados brasileiros, seja pelo aumento dos eventos de queimada, de desmatamento, das emissões brutas de CO2, ou mesmo pela redução dos mecanismos de fiscalização de crimes ambientais pelos órgãos responsáveis, né? Então, esses são os dados da nossa pesquisa. Agradeço, obrigado.